Olá a todos, eu sou o Newton Sebraga e aqui estou com o meu canal de vídeo para tratar de assuntos técnicos. E nesse vídeo nós trataremos de um assunto bastante técnico, que é dedicado àqueles que fazem montagens com diodos controlados de silício, ou seja, os SCR. Quem já não teve problemas com a montagem de um circuito com SCR e na hora H ele não dispara, ele não funciona como se espera? Principalmente quando a gente usa o famoso 106, que se tornou popular a partir lá dos anos 60, né? E se tornou tão popular no mundo inteiro que hoje ele é fabricado por uma infinidade de empresas, né? Com códigos diferentes. Você encontra C106, TIC106, MCR106 e um monte de outros. E um monte de outros que apresentam problemas. Vamos explicar por quê. Esses SCRs de uso geral, como esses aqui que estão na minha mão, com esse formato, eles podem ter vários tipos de invólucros diferentes, mas eles recebem a denominação geral de 106, né? Então, quando você vai comprar um TIC 106, um MCR 106, um C 106, as pessoas das lojas normalmente não se preocupam muito se ele seja realmente o 106 original ou de boa procedência. Assim, se você comprar um SR da Texas, da Motorola, certo? E de outros fabricantes confiáveis, você não vai ter problema, porque as características deles são semelhantes e são as melhores. Como é que pode ser pior se eles são vendidos como 106? Pode sim. Eles podem ter alguns probleminhas que podem influir no seu projeto. O problema maior, ele vem em relação à sensibilidade ao disparo, à comporta. Então, vamos tomar como exemplo dois circuitos que você vai encontrar lá no meu site, na seção Bancos de Circuitos, que servem perfeitamente para ilustrar o caso, pois já recebemos consultas de diversos leitores que tiveram problemas com eles. Assim, no primeiro circuito, você tem lá um alarme que o SCR ele tem entre a comporta e o catodo três sensores, X1, X2, X3. Esses sensores são de baixa resistência, quer dizer, são fios interligados. Então, no momento em que você abre um deles, a corrente que passa por R3 vai disparar o SCR e o relé vai fechar. Então, esse é um circuito que funciona praticamente com qualquer SCR, mesmo aqueles que não são muito confiáveis, pelo motivo que nós vamos falar. Mas tem um caso um pouquinho diferente, que é esse segundo circuitinho que nós estamos mostrando aí. É um alarme de umidade. Então você tem lá um sensor que polariza a base de um transistor, que na hora que ele fica úmido, o transistor conduz e envia uma corrente para o SCR que o faz disparar, alimentando a carga. E observe que existe um resistor de 100K ali, né? Então, quando o transistor está no seu estado de não condução, o que acontece? O SCR liga sozinho. Ele liga sozinho por quê? Porque alguns SCRs, ele quando tem o gate aberto, ainda existe uma fuga no transistor que ele tem lá no seu interior, que vocês podem ver aí no circuito equivalente, nosso slide número 3. Então, essa corrente de fuga que entra lá pelo gate, ela é suficientemente grande para fazer com que o circuito se realimente e dispare, mesmo que não esteja nada ligado a ele. Então, isso significa que você tem que evitar esse disparo aleatório. De que modo? Vamos voltar lá ao circuito do alarme de umidade e vamos ver que esse resistor de 100K à terra, ele é grande demais para poder desviar essa corrente de fuga. Então, o circuito dispara sozinho. Então, se você tirar o transistor e deixar o circuito em aberto, mesmo assim você vai ter a surpresa que na hora que você liga, ele dispara. Ele não fica desligado e só dispara quando vem o sinal. O que nós temos que fazer? Se é um CSCR bom, você não precisa fazer nada, porque os 100K são suficientes para evitar a fuga, porque ela é pequena. Mas, se você tem um SR de procedência desconhecida, um SR que venha lá da Malásia, por exemplo, que é muito comum acontecer isso, lá existe uma fábrica desses componentes, e eles
passam por um processo de seleção não muito crítico. Em outras palavras, quando eles são fabricados, os melhorzinhos, aqueles que não têm esse problema, vão para clientes selecionados. E aqueles que já não são lá grande coisa em termos de fuga, eles são enviados para um mercado comum, aquele em que você, certo, o incauto leitor, que às vezes não sabe disso, né, vai lá e compra na boa fé, esperando que ele funcione no seu circuito. Ele vai funcionar sim, mas não em todos os circuitos, nesse não. O que nós temos que fazer? Nós temos que reduzir esse resistor. Então, na maioria dos casos, se você tem esse problema de disparo num circuito como esse, basta você trocar aquele resistor de 100K por um menor. Você vai obter o valor menor experimentalmente. Começa com um de 47K, continua disparando sozinho, reduz para 22K, continua disparando sozinho, põe lá um de 15K e vá diminuindo para você evitar esse problema do disparo que é devido às fugas que o componente tem. Veja que esse é um problema que você pode ter não só com esse tipo de componente, com esse SR especificamente, né? Que de repente naquele lote de componentes que você compra vem uma certa quantidade com fuga. Dependendo da aplicação, se ela não for crítica, como por exemplo esse alarmezinho de umidade que nós demos como exemplo, você pode perfeitamente usar um valor menor de resistor, já compensando a eventual utilização de um SCR que não seja lá de grande qualidade. É lógico que isso pode ajudar você a economizar uns trocados se você fabrica um produto e você tem lá o seu funcionamento normal. Mas veja que num caso como esse também você diminui a sensibilidade lá do transistor no disparo. Então você pode eventualmente ter que compensar isso lá no sensor, também reduzindo talvez aquele resistor de 100K lá na entrada e eventualmente você usando um transistor de maior ganho. Mas vejam que são coisas que a gente tem que estar preparado quando a gente faz a montagem de projetos experimentais e a gente não conta com os componentes originais, aqueles componentes para o qual o autor do projeto fez os cálculos, porque às vezes ele trabalhou no limite. Então, se o seu componente está com uma tolerância maior, está com uma fuga, e aí você pode ter esse probleminha. Veja então que às vezes é simples você solucionar um caso como esse. Vejam que esse tipo de problema vai aparecer com outros componentes e nós estaremos selecionando vários casos como esse que nós incluiremos nos nossos vídeos à medida que a gente for encontrando, que as pessoas forem relatando as suas dificuldades com os circuitos, porque isso aí, inclusive, é causa que às vezes a gente recebe reclamação. Ah, professor, eu montei um circuito do seu site e ele não funcionou, e eu fiz tudo igualzinho. Já o outro leitor fala, eu montei um circuito do seu site, fiz tudo igualzinho e funcionou. Às vezes a diferença está nesses casos, uma diferençazinha de características devido à procedência do componente. Ele não vai ter exatamente as mesmas características. Lembre-se disso quando for à loja, quando vocês comprarem. Quando vocês comprarem um componente, ele tem lá o seu datasheet que você vai procurar na internet. Verifica que se as características daquele que você comprou é exatamente igual daquele que originalmente você queria. Por exemplo, um circuito integrado da fábrica X, um 555 da fábrica X. Ah, não tem da fábrica X. Eu compro da fábrica Y. Será que ele é igualzinho? Não. Essa diferençazinha, que às vezes pode ser encontrada num pequeno parâmetro, pode afetar o seu projeto. Pensem nisso. Até mais!